Ao vivo? Aos vivos e a cores, galerinha. Deixa eu ver. Alô, galerinha logada lá na cidade de Isaías Coelho. Alô, galerinha de Colônia, de Dom Inocêncio. Alô, Pajeú, Santa Luz, São José do Peixe. Alô, Ar, ali também. Alô, Tiracema. Alô, galerinha logada, ligado. Tio Flávio Coelho, da área das histórias, rapaz. Contando história aqui no canal Educação com a tia Rosinha, aqui fazendo a interpretação da parte das Libras, de boa na Lagoa. Vamos? Nós estamos vendo o Ancien Regime e vimos dois dos grandes teóricos do absolutismo, Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes. Vamos para o meu amigo Jacques Bossuet, o cara que disse que o rei estava no trono porque Deus que botou, viu? É o cara que disse que o rei era o próprio representante de Deus aqui na Terra. Meu Deus do céu. O nome dele, Jacques Bossuet. Esse cara que você tá vendo aí, ó. O nome da obra principal dele é Política Tirada da Bíblia. Política Tirada da Bíblia. Então você já vai ver que ele era alguém ligado à igreja. Um padre. Alô, Gislanda. Alô, Gislanda Viegas. Senhora Viegas, alô, Etelvina, galerinha de Isaías Coelho, Milene, alô, Viegas, da cidade de Isaías Coelho. Aqui o meu amigo Jacques Bossuet, ele disse basicamente o seguinte, olha, quem botou o rei no trono foi Deus. Portanto, o rei só deve dar justificativa de suas ações ao próprio Deus. E ir contra o rei é atentar contra Deus. Ah, papai! Nasce a teoria do direito divino dos reis, ou seja, os reis receberam de Deus o direito de governar os homens aqui na terra. O rei vê de mais longe, de mais alto, muito mais, muito melhor. O rei foi predestinado por Deus para governar toda a sociedade. Portanto, você não está obedecendo a Deus apenas, ao rei apenas. Está obedecendo também ao próprio Deus, porque desobedecer ao rei é ir contra as ordens divinas. Ih, rapaz, o rei, meu filho, só precisa da justificativa das suas ações a Deus quando ele morrer. Daí a máxima, um rei, uma fé, uma lei, de novo. A máxima, um rei, a religião do rei é a religião dos súditos. Portanto, no absolutismo, não vai haver liberdade religiosa. Nunca, never. Claro que não. Porque o rei vai se representar como uma espécie de vigário maior de Deus aqui na terra. A religião do rei é a religião dos súditos. Perfeitinho? Todo o poder vem de Deus. Os reis, pois, agem como ministros de Deus aqui na terra e seus representantes. Resulta de tudo isso que a pessoa do rei é sagrada e que atacar o rei é um sacrilégio. Ixi, Maria! Atacar ao rei é um sacrilégio. O poder real é absoluto. E o príncipe não precisa dar conta de seus atos a ninguém. Jacobus Benignos Bossuet. Ah, papai! Jacques Bossuet foi o cara que inventou a teoria de que os reis têm origem divina. Belezinha? Faça o print, meu amigo Vitor Fernando, na escola de Ubiraci de Carvalho, em Isaías Coelho, rapaz. Isaías Coelho, terra boa. Seu Jorge, meu rei, meu lindo, deixe meio minutinho na tela aí pra galerinha fazer o print do meu amigo Bossuet, por favor.
aos vivos, autolongar aos vivos, aí entrando direitinho. Galerinha de autolongar, rapaz. Tá aí Jacques Bossuet, que eu já lhe disse a frase. O poder do rei foi concedido pelo próprio Deus. Portanto, o rei age como um ministro de Deus na terra, e ir contra o rei é o mesmo que ir contra Deus. Professor, e tinha gente que acreditava nisso? A maioria das pessoas, tinha gente que não questionava isso, viu? A maioria das pessoas. Eu já vou lhe dizer até que você tocar nas vestes do rei era como se você estivesse tocando algo divino, especial, não ia querer mais nem lavar a mão. Teve um rei inglês que foi executado na Inglaterra em 1649, e quando a cabeça dele caiu para um lado e o corpo para o outro, cortaram a cabeça, o povo, muitos foram até o local onde havia ocorrido o evento e passou a mão no sangue do rei que havia escorrido e passou a passar nas chagas, nas doenças, no corpo, na cabeça, como se aquele sangue lhe fosse lhe proteger, lhe blindar. E tinha isso, tinha, velho, tinha. Notadamente tinha, viu? O rei era visto como um Deus, representante maior de Deus na terra, beleza? Um representante de Deus na terra. Ministro, né? E para fechar, o meu amigo Bodin. Como? Bodin. Olha aí o Bodin, ó, lá do interior, o Bodin, ó. O meu amigo Jean Bodin, François também, François, escreveu a obra República. Basicamente, o que é que o meu amigo Jean Bodin disse? Brother, veja, o que é ser soberano? Soberano é exercer a soberania. E exercer a soberania é ter o poder por completo. Se o rei for dividir o poder com outras instituições, o rei não vai ser mais soberano. Então ele era adepto de que a soberania não poderia ser partilhada. E o que é que poderia partilhar de soberania com o rei? O parlamento. Tu é louco? Eu deixar o deputado enfrentar o rei? Nunca. A ideia da soberania não partilhada ou não dividida, autolongar. A ideia do Jean Bodin é que o poder do rei só seria soberano se ele não dividisse com ninguém. Você vai ver depois que um outro francês chamado Charles II de Montesquieu, o famoso Montesquieu, do espírito das leis, vai propor a tripartição do poder. De novo, vai propor a tripartição do poder. E que o governante, o rei, só vai ser chefe de um poder, o executivo. Ah, papai. Mas aqui no meu amigo Bodin, a ideia é que o rei não deveria dividir o seu poder com ninguém. Porque quem deveria ter autoridade para elaborar as leis não eram os deputados. Não é um parlamento. É o Rex. Até porque o parlamento pode fazer leis contra os interesses do rei. Então, com o meu amigo Jean Bodin, nasce a ideia de que o rei é a própria fonte do direito. O que é o direito, tio? A lei. Onde é a fonte do direito hoje, tio? A fonte do direito hoje é o poder legislativo. Quem deve legislar é quem vai elaborar as leis. Ah, papai. Só que nessa época aí, o rei era a própria fonte do direito. A autoridade do rei, portanto, vem, sabe quem? Vem de Deus. Ah, tio, então ele bebe na ideia da teoria do direito divino dos reis? Sim. A autoridade do rei emana, vem de Deus. Então esse daí é o segundo cara que fala sobre a origem divina do rei, o poder divino. O poder divino atribuído a algumas feições do Rex. Deixa eu ver, autolongar, Colônia do Gurgueia, Dom Inocêncio, deixa eu ver mais, São José do Peixe,
Tia mediadora é Maria do Espírito Santo. Agora que eu estou vendo direitinho ali. Boa tarde, tia Maria do Espírito Santo. Lá na cidade de São José do Peixe, pertinho de São Francisco do Piauí. Santa Luz, Pajeú, São José do Peixe, Logados e também Isaías Coelho. Deixa a imagem grande, seu Jorge, para a galerinha fazer o print, por favor, em italiano. Oi, ao vivo? Seu Jorge? Ok, vamos lá. Olha o meu amigo Jean Bodin, o Bodin, né? O Bodin, viu? É um Bodin mesmo. Eu tenho um primo que o apelido dele é Bode, Bodeco. Todas as leis da natureza nos guiam para a monarquia. Tem o rei da selva, o rei dos rios. Seja observando esse pequeno mundo que é o nosso corpo, seja observando esse grande mundo que tem um soberano Deus, que observando o céu tem um soberano sol. Ah, papai! E dessa mesma forma, tem um soberano rei. De novo, pegando do meu amigo Bodin, tem um soberano Deus. Opa! Tem um soberano sol, the sun, the sun. E tem um soberano rei. Ir contra o rei é ir contra Deus. Ah, papai! E o poder do rei só é soberano se ele não dividir com ninguém. Já pensou? Deus dividisse seus poderes com outrem e ele deixaria de ser soberano sobre os fiéis. Olha a ideia do Jean Bodin, pegando meio parte de religião, meio parte de proposta filosófica, meio parte de razão também, né? Tudo misturado e junto. Passando mais uma vez o antigo regime, aqui você já está vendo o rei absolutista, galerinha lá da cidade de Bom Jesus com o professor. Esse daí é o famoso Rei Sol, o homem que queria ser encarnado como The Sun, o astro maior, no qual todos gravitam em torno dele, belezinha? E a imagem ao lado mostra a sociedade do antigo regime. O primeiro estado, que é o clero. O segundo estado, que é a nobreza. Veja que o nobre está portando uma arma, ele tinha poder de andar armado. E aqui é o terceiro estado, que são os outros. Eu vou botar entre aspas, povo, viu? Povo. E aí é o terceiro estado, que são os outros. Ali estão trabalho, impostos e corvéia. Ó céu, ó vida, ó azar. Aqui, ó, trabalho, impostos, corvéia. Lembrar que eu afirmei para você, corvéia era o trabalho obrigatório que os servos tinham que servir ao senhor feudal, ao nobre, né? E veja que eu lhe disse que quando ocorreu a centralização do poder, mesmo agora no Estado absolutista, mas a nobreza gozava de privilégios, como, por exemplo, cobrados, servos, a corvéia, trabalho gratuito e obrigatório. Deixa eu ver a galerinha de Isaías Coelho que está entrando em peso aí, olha, entrando em peso Isaías Coelho. Sabrina Santos, João Gilberto, Jade,
Taila, eu acho que é assim, Taila, Júlia, Vitor José, Emily, Vitor José, Viegas, Gislanda, né? Telvina, a galerinha tá entrando aí, né? Devagarinho, lá em Isaías Coelho. Vamos para a sociedade do antigo regime. Primeiro já vimos o absolutismo, mega poder do rei. Veja que a nobreza está dizendo, I love you, rei. Mantém o povão sem direitos e sem conquistas. E o clero está dizendo, olha, velho, nós te reconhecemos, mas nós queremos que a nossa igreja continue sendo a igreja do Estado. Ah, papai. E uma sociedade de ordens, porque foi ordenada por Deus. Aquilo que Deus elabora, o homem não pode questionar. Que é a sociedade do antigo regime. Então, resumindo o absolutismo, para a gente passar para a sociedade, ó, concentração de poderes nas mãos do rei, não vai ter como você errar depois. Ó. Um rei, uma fé, uma lei, o rei é a própria fonte do direito. A teoria do direito divino dos reis, do meu amigo Jacques Bossuet, mas referendado também pelo Baudin. Temer a Deus é honrar o rei. Ah, papai. L'état c'est moi, o Estado sou eu. Quem manda nessa bodega sou eu. Quem manda nessa bodega sou eu. A soberania e a nação é encarnada pelo próprio rei e recebe o apoio político e social da nobreza e do clero. Geralmente a corte que tem, a corte real, é apenas para que o rei faça uma consulta. Olha uma curiosidade daquela época, Sabrina. Olha uma curiosidade daquela época. Talvez dos poucos que podiam abertamente fazer uma crítica direta ao rei, em público, era os bufões e o bobo da corte, velho. O bobo da corte, às vezes, era uma pessoa que ficava ali na corte, tentando fazer graça a todo mundo. Então, de vez em quando, o bobo da corte falava umas verdades. É verdade de verdade. Aquilo soava como uma crítica, mas o rei permitia. Deixava, lavantê, permissivo. Ah, papai. Quem? O bobo da corte. Lembrar que o bobo da corte vem das classes inferiores, mas está lá em cima, olha, vivendo com eles. Mas ele não faz parte daquele círculo. Já veja que ele vem de baixo. Ele vem de baixo. Perfeitinho? Ah, essa imagem é chibata, velho. Porque essa pintura deve ser de 1710. E essa pintura deve ser de 1817. Mais ou menos, viu? Mais ou menos. Mais ou menos. Ah, papai, a diferença é 100 anos. A diferença é no mínimo 100 anos. E você está vendo que o rei Dom João VI de Portugal, o Dom João, olha, o Dom João, adotou a mesma postura do Luís XIV. Segura o cetro do mesmo jeitinho, tem a mão na cintura ou na espada, do mesmo jeitinho, tem o manto real, que o Debré não botou para esse lado, botou para o outro, tem a cadeira, o trono lá, ó, importante o trono. Tem a coroa, ah, papai, e até a coluna o cara reproduziu quase do mesmo jeito, ó. Ah, aí é tentando reproduzir o poder absoluto que havia em Portugal, era o poder absoluto que havia em François, de 100 anos antes, né? Tá aí mais imagens do grande Luís XIV. Nós temos 350 imagens dele na corte francesa. Na corte francesa, mais imagem, ele quando mais jovem, ele lá François. Para a gente chegar à sociedade. Sociedade, Salvador, Bahia. Quando eu era moleque, eu ouvi muita rádio Sociedade.
ouvi muito a Rádio Sociedade lá em Coronel Zé Dias. Ei, galerinha, aí tem um resumo da sociedade do antigo regime. Veja primeiro nessa tabela aí. Tem o primeiro estado, que é o clero. Olha o tamanho do clero. Só um pouquinho de gente. Tá vendo a setazinha lá para o azul? Só um pouquinho de gente. Segundo estado e nobreza, é a nobreza, né? Deu para ver os nobres, o poder, a sofisticação, o luxo. Etiqueta, tem aula de etiqueta da nobreza. Aquelas danças nos salões. E a quantidade da população de origem nobre era muito diminuta. Quando você junta os dois, primeiro o estado, que é o clero, com a nobreza, estamos juntando os dois, ó. Vai dar mais ou menos 3% da população. Ah, papai. E o restante? O restante são os outros. Terceiro estado é burguesia, trabalhadores urbanos, artesãos, camponeses, servos. Esses daí é o terceiro estado. Nessa charge aqui da Revolução Francesa, o terceiro estado é um velho, as obrigações dele, e o bichinho mesmo velho tá levando na cacunda, igual a gente fala no interior, viu? Na cacunda. Um membro da igreja, olha aí, ó, aqui é o clero, e um membro da nobreza. Olha a roupa aí toda cheia de enfeites, né? Ah, olha também a espada, viu? Lembre-se que o nobre tinha o direito de portar espadas, de andar armado. E veja que o fruto do trabalho do camponês, ele não pode nem comer. Olha os perdizes comendo. Na realidade, só quem pode matar os perdizes é o nobre, porque era um esporte que havia da nobreza, já visto que ela gozava desse privilégio. Aí a sociedade em duas imagens, uma na tabelinha, para você ver o tamanho que era o terceiro estado. 97% da população é o terceiro estado. E na segunda imagem mostra a estrutura social com os privilégios desses dois que estão na cacunda. Na cacunda. Sabe o que é cacunda? Na cacunda. Aí do cérebro. Papai. Estão nas costas do cérebro. Ó céu. Ó vida. Ó azar, seu Jorge. Ó azar, pai. Vamos explicitar ela, ó. É uma sociedade de ordens. Por que chama sociedade de ordens? Porque foi ordenada por Deus. E se foi ordenada por Deus, aquilo que Deus envia ao homem, o homem não pode mudar. Então, o resultado de uma sociedade de ordens é que praticamente nós não vamos ter mobilidade social. De novo, Debrinha. Alô, Debrinha, em Isaías Coelho. Em uma sociedade de ordens, quase não há mobilidade social. Ah, tio, mas eu estou assistindo uns filmes, uma série na Netflix. Tem uma série na Netflix que tem um rei namorando com uma plebeia. Beleza. O príncipe namora com a plebeia. É massa, né não? Mas isso é muito em conto de fadas, porque quando você olha para o cotidiano, inclusive na atualidade, geralmente as pessoas mais afortunadas de recursos, as relações sociais, ou de namoro, ou de negócio, são entre eles. Não é entre eles e a massa, o povão, a ralé. Note. Aí eu estou colocando para você que a sociedade era estamental, que em uma sociedade estamental há estamentos e a posição do indivíduo no estamento, ela vem, ó, vem de longe, velho, vem de muito, ela vem do berço. Aliás, a função e a posição, ó, vem de onde? Então, às vezes você pega a questão e ela vai chamar assim, ó. Na França haviam 3 estados sociais. É a mesma coisa. Na França haviam 3 ordens sociais. É a mesma coisa, que foi ordenada por Deus. Ou na França haviam 3 estamentos.
E a mesma coisa. Cuidado, que às vezes o autor da questão muda só a denominação aí para pegar o aluno. 3 ordens é correto, 3 estados é correto e 3 estamentos é correto. Então vamos para lá. Primeira e segunda ordem, primeiro e segundo estamento. Primeiro e segundo estado é o clero, que é o primeiro, e a nobreza, que é o segundo. Na realidade, muitos dos nobres se tornaram chefes militares do rei no exército do rei. E quem fica responsável pela religião? Os membros da igreja. Então, esses membros da igreja vão dar amém ao rei. Notadamente, eles gozam de privilégios, nobre, clero, príncipe, conde, goza de privilégio, de certo prestígio. Fazer parte da corte é um prestígio. Ser prestigiado por uma janta com o rei era incomensurável, e eles têm tribunais próprios. Além disso, são os donos das principais propriedades de terra e dos cargos públicos. Geralmente a burocracia também do rei para funcionar o Estado vinha desses 2 estados aí, ó. Ou desses 2 estamentos, ou eram membros da igreja, do clero, ou da nobreza. O terceiro estado que você viu comigo forma só 97% da população. Isso é nada, velho. Isso é nada, né? Nem 100%, viu? São os camponeses, a classe burguesa, os camponeses, os servos, os artesãos, saltimbancos, o bobo da corte. Qual é a função deles? Trabalhar, pagar os impostos, servir ao exército quando chamado. Papai. Alô, meu amigo Nobre FF, que é Caleb. Alô, Caleb Wender. Alô, Caleb Wender. Alô, galera de Colônia. Alô, galerinha de Dom Inocêncio. Terra do vaqueiro. Terra do forrozeiro. Terra da Rede Caruá. Rede Caruá, como é? Rede de dormir, ó. Papai. Lá em Dom Inocêncio tem a marmió do mundo todinho, viu? Se tiver uma melhor do que a de Dom Inocêncio, eu desconheço, viu? Ela já vem com um sistema de ar-condicionado refrigerado integrado. Papai. Alô, Adriano. Alô, Salatiel. Tio Jorge, deixa 1 minuto aí a tela, per favor, em italiano, ó. Ok. Galerinha aos vivos, rapaz. Deixa eu mostrar imagens para você ver. Aí lá em Portugal, ó. Lá em Portugal, sociedade portuguesa no século XVIII. É uma típica sociedade do antigo regime, com 2 camadas de privilegiados e uma mega camada de não privilegiados. Ô céu, né não?
É o povo, a burguesia, os camponeses, os servos, os trabalhadores, os artesãos. Tem que pagar imposto, tem que trabalhar, tem que servir ao rei. A outra não, a outra bajula o rei. Ah, é diferente, bajula o rei. Mas vive de privilégios, mantém os títulos nobiliárquicos de conde, duque, marquês. E os membros da igreja continuam isentos de pagar impostos. Aliás, até 2022, por exemplo, aqui no Brasil, a igreja que eu falo é as igrejas. O clero, ele não paga imposto, a não ser aquele próprio imposto que vem na luz, ou vamos dizer assim, no telefone. Mas daquilo que é arrecadado do dízimo, olha que entra um bocado de real na igreja e ela é tudo isento. Ah, papai, nas igrejas, nas igrejas. Mercantilismo. Eu vou voltar bem aqui, ó. Vou voltar. Antigo regime versus iluminismo. Iluminismo na próxima semana, viu? Hoje é só uma pincelada. Antigo regime é absolutismo, que nós já vimos. Privilégios. Privilégios sociais naquela sociedade estamental e mercantilismo. Mercantilismo, que na realidade é a intervenção do rei na economia. Intervenção do Estado na economia. Eu vou botar estatal. Contra. Os iluministas vão defender a participação no poder e alguns vão falar em democracia. Ah, papai! Limitar o poder do rei ao invés de seu poder? O poder deve ser a maioria, dizia o Rousseau. Ao invés de o poder da maioria em uma democracia. Ao invés de privilégios sociais, a igualdade perante a lei. Ah, papai! Os iluministas vão dizer: todos nascem livres e iguais, perante Deus, inclusive. Todos nascem peladinho, velho. Igualzinho, velho. Por que é que uns têm que ser mais privilegiados que os outros? Não tá certo, tá errado. E por último, contra o mercantilismo, o livre mercado. De novo, contra a intervenção do rei na economia, a liberdade comercial, o trâmite de mercadorias, o livre comércio. Ah, deixa eu ver. Giovana Primo Souza. Galerinha de Isaías Coelho. Alô, Murilo. Alô, Salatiel. Alô, galerinha de Dom Inocêncio, rapaz. Colônia, Pajeú, Santa Luz, São José do Peixe. Cadê participação de São José do Peixe aqui no chat, hein? Deixa aí na tela pra galerinha fazer o print disso daí, que eu vou apagar isso tudo aí, seu Jorge. Por favor,
Aí, meu amigo Adriel de Stil, concordo com o iluminismo. Nossa temática na próxima semana vai ser ele, viu, Salatiel? Próxima semana vamos ver o iluminismo. Mercantilismo é a política econômica dos estados absolutistas na época, ou dos estados modernos na época do absolutismo. Olha. É a política econômica do estado moderno absolutista. A política econômica dos reis absolutistas. A ideia, fortalecer o poder do rei. No piauiês, o estado vai buscar comprar mais barato e vender mais caro. Porque nessa época aí, galerinha, a gente denomina de capitalismo comercial. A riqueza, ela vem no comércio, não é em quem produz. Então, por exemplo, o Brasil produzia o açúcar e a cana. Mas a maior riqueza não era para quem produzia o açúcar e a cana nessa época. Era quem comercializava. É para quem vendia o açúcar e a cana. E eu estou dizendo para você que era melhor você comprar um produto barato por uma arroba de cana de açúcar, uma arroba de açúcar, R$10. Você vendia na Europa por R$150. Ah, papai. Características do mercantilismo. Além de ser chamado de capitalismo comercial, foi uma forma de os países europeus acumular real, acumular din-din. E essa foi uma prática comum dos países europeus, olha, por muito tempo, muito tempo. Característica principal: o rei se metia na economia, o Estado, intervenção do Estado na economia, geralmente buscando acumular mais din-din. Ah, papai. Para isso, o rei construía dificuldades para que os produtos lá de fora não entrassem. Porque se você compra muito, galerinha, o ouro do seu país está saindo. Então, para evitar isso daí, o rei fazia uma dificuldade, que são os impostos muito altos. Quando você chegava com os produtos na alfândega, o produto só vai entrar se você pagar um imposto alto. Então, a gente coloca protecionismo alfandegário, barreiras. Na verdade, o rei buscava ter uma balança de comércio positiva, que na realidade é exportar mais do que importar. Quando você vende muito e compra pouco, você está no positivo. Quando você vende muito e compra pouco, está entrando real no seu país. Real, real. E naquela época, o que era o real? Ouro, prata, metais. Então, quando você vendia mercadorias, geralmente os outros países ou comerciantes compravam de você com o quê? Pagando em ouro ou prata. Bacaninha? Pagando em ouro ou prata. Perfeito? Para fechar, geralmente o rei, ele estabelece que só quem pode fazer comércio com a sua colônia é o próprio rei. Ou o próprio estado. Né, papai? Chama, papai. Não pode outro, papai. Não pode, de forma alguma. Ou seja, só quem vai poder fazer comércio com o Brasil, quando o Brasil era colônia de Portugal, só e somente só os portugueses. Tio, mas se os ingleses quisessem vir fazer comércio com a gente? Não podia. Aqui era monopólio exclusivo de Portugal. Nós éramos um comércio exclusivo deles. Para eles, portugueses, vai ser um show. Mas para nós vai ser péssimo, viu? Deixa um minuto aí na tela, seu Jorge, para a galerinha tomar nota do mercantilismo.
Beleza. Alô, Maria Fernanda. Alô, senhora Carvalho de Souza, de Isaías Coelho. Belezinha. Tá aí um resumo do resumo do resumo. Esse é um resumo, né, não, Bia? Esse é diminuto. Tá aí um resumo do chamado antigo regime. Primeiro ao centro, o absolutismo monárquico, que nós vimos a mega concentração de poderes nas mãos do rei. Aí você lembra que os súditos não gozam de direitos políticos e que o poder do rei tem origem divina. Perfeitinho? Sociedade. Às vezes você chama sociedade de ordens, porque foi ordenada por Deus. Ou estamental, que garante já desde o nascimento uma desigualdade, com um grupo que são privilegiados, não pagam imposto, os nobres podem portar armas, e dos não privilegiados, burguês, camponês, trabalhador, esses pagam imposto, ó céu, ó vida, ó azar. Alô Nargile da cidade de Isaías Coelho, boa tarde para a galerinha de Isaías Coelho em peso na aula hoje de história. E o mercantilismo, tio, pode ser chamado capitalismo comercial, pode ser chamado também de capitalismo mercantil? Pode, de mercado. Mercantil vem de mercado. Quem dominava mais mercados, ganhava mais real. Quem não dominava muito o mercado, o Estado era o jeito intervir e proteger. Isso vai criar certas restrições ao comércio, claro. Por exemplo, os franceses poderiam vir ao Brasil fazer o comércio de pau-brasil. Não, não pode, tu é louco? Tá louco? E aí, claro, a gente se tornou colônia, e como era colônia, era um monopólio de Portugal. Quem controlava os preços, eles de lá. O Estado, às vezes, ele é interventor, inclusive, nos preços. Belezinha? Alô, Santa Luz, alô, Pajeú, rapaz. Cadê galerinha de Dom Inocêncio, galerinha de Pajeú, de Colônia do Gurgueia, rapaz. Terra boa. Colônia do Gurgueia, pertinho de Palmeira do Gurgueia, viu? É terra produtora de brejeira. Lá tem uma cachaça do brejo, tia. E é boa, que eu conheço ela, viu? Show, galerinha. Show. Quem vai questionar isso tudo, meu amigo Adriel? Olha, quem questionou isso tudo? Os iluministas, olha. Os iluministas diziam, olha, vamos valorizar a razão. Deixar a fé de lado um pouquinho. Vamos fazer defesa da liberté, liberdade. Eu vou botar liberdades no plural, que é mais bonito, né? É liberté, liberté, liberdades. Liberdade religiosa, liberdade de expressão, direito de ir e vir, igualdade perante a lei. Olha a quantidade de liberdades, Júlia. Criticava a igreja, na verdade criticava a ingerência da igreja na sociedade, a intromissão da igreja na sociedade. E claro, nós não aceitamos o absolutismo. Então naquele confronto onde eu botei antigo regime, iluminismo, os iluministas defendiam a limitação do poder do rei e também o fim do absolutismo. Só que eu coloquei para você, democracia, vem libertar esse povo brasileiro. Democracia, vem libertar, vem libertar. Aqui tu existe, mas nunca saíste do papel. Aqui tu existe, porém ninguém nunca tive. Lhe peguei, lhe peguei. E para fechar, claro, se ao absolutismo e ao antigo regime havia apoio da nobreza e do clero, haja vista que eram grupos privilegiados, quem vai apoiar as propostas iluministas? Burguesinha, burguesinha, burguesinha. A burguesia. Perfeito?
Tá aí a burguesia questionando para que a gente se tornasse um mundo burguês. Sem a influência da nobreza, sem a ingerência do clero. Nesse jogo de vale tudo que a gente tem na atualidade, né? É o mundo burguês, do individualismo. Seu Jorginho, deixa um minutinho na tela aí pra galerinha. Per favor, em italiano. Ok, galerinha, de boa. Nós vamos ver a partir da aula da próxima semana, olha, a teoria do iluminismo e também os grandes teóricos, né, as propostas dos teóricos iluministas. Meu amigo Rousseau, Voltaire, Montesquieu e os enciclopedistas. Então você vai ver que vai ser um movimento assim muito heterogêneo. Tinha questões políticas, questões econômicas, questões sociais, filosóficas, em defesa do domínio da razão, sobre uma visão teocêntrica que ainda havia na vida da maioria dos europeus. Notadamente, Norbert, notadamente, Caleb, ainda havia em alguns lugares a ideia de que o rei era de origem divina, como se o rei, tal qual o Papa, fosse colocado no trono por Deus. Então os iluministas vão questionar isso? Vão. Notadamente, o iluminismo vai ser anti-absolutista, que eu já mostrei, anticlerical, que eu já mostrei, antimercantilista, que eu já mostrei. Oxe, tio. Então vai ser anti o antigo regime, é vero. Contra o antigo regime. E vai vir, olha, com aquele conjunto, combatendo os privilégios sociais. E o privilégio social era de quem? Clero, mais a nobreza, lembrar. Combater a intolerância religiosa. A religião do rei era a religião dos súditos. Mas, tio, quer dizer que se eu quisesse ser católico num país protestante, eu não ia conseguir ser, não. Era difícil, viu, velho? Era difícil, viu? Muito difícil. E contra o tradicionalismo, as tradições medievais, que vinha da Idade Média, velho. Da Idade Média, meus pimpolhos. Então, os iluministas, e muitos deles burgueses, já vou botar aqui, ó, vêm em defesa das liberdades civil, política, econômica, do direito à felicidade e à propriedade. O rei não pode confiscar os bens da burguesia. Tu é louco, velho? E vem em defesa de que a luz dos homens não deve ser a fé. Não que os homens deixem de crer, mas que deve trilhar a vida dos homens a razão, o conhecimento, o estudo. A luz dos homens não vai ser mais a fé, a religião, a igreja. Não. O homem, inclusive, pode descobrir os mistérios do mundo por ele próprio pesquisando. Isso é ciência, isso é razão, isso é a luz para os homens. Eita, choque doido que a gente vai ter aí, ó.
Para fechar aí, seu Jorge, deixa aí um minutinho na tela para Nicole. Alô, Nicole Azevedo, lá em Isaías Coelho. Boa tarde para Nicole também. Beleza, beleza. Alô, Raíssa, alô, galerinha aí, Isaías Coelho, galerinha em Colônia do Gurgueia, galerinha em Dom Inocêncio, em Pajeú, em Santa Luz, em São José do Peixe, município às margens do rio Piauí, pertinho de Oeiras, São José do Peixe. Vamos lá, vamos lá. Na primeira bica em Portugal, isso aí é um chafariz, viu? Na primeira bica abasteciam os negros, forros e cativos, os mulatos e os índios. Na segunda, os moiros das galés e os da primeira bica, quando fosse necessário. A terceira e quarta bica eram reservados aos homens e moços brancos. Na quinta, enchiam as mulheres pretas e na sexta, as mulheres e moças brancas. A quem infringisse essa, era aplicado severos castigos, como açoitamento e etc, e etc. Multa e etc, e etc. A organização daqueles que consumiam água no chafariz público de Lisboa, descrita no texto, expressa o quê, galerinha? Expressa o qui. Na primeira, os pretos, os forros, os mulatos. Na segunda, os mouros das galés. E na terceira, os homens e moças brancos. Ah, papai! Expressa a escassez de recursos hídricos? Não exatamente. Mas reproduz distinções sociais que vêm do berço, que vêm do nascimento, porque Portugal também seguia o antigo regime. Portanto, aí, na questão de number one, letra B de bom aluno. De boa? Estou encerrando nossa aulinha com a temática de antigo regime, já entrando em iluminismo. Na próxima semana nós vamos estar com os iluministas aqui, nesse mesmo bate-horário, com esse seu mais lindo bate-professor. Grande abraço, até a próxima segunda-feira e tchau, valeu, povo!